A revista Sofia traz uma visão baseada na cultura da paz, na fraternidade universal e na solidariedade entre os povos de todo o mundo. Sofia, uma revista para reflexão sobre as questões fundamentais da existência e a atual crise existencial, ambiental e de valores. Olá, alegria de estar aqui com você e hoje de receber Roberto Pertilet. O Roberto é proprietário da Seiva Natural, que é uma farmácia de manipulação. Ele é farmacêutico, tem mestrado em farmácia, não é? E vai conversar conosco sobre esse universo da farmácia fitoterápica, principalmente. A homeopatia, fitoterapia, a prevenção. Inicialmente, bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pelo convite. E para mim é uma grande oportunidade poder falar de um tema tão especial para mim, que é o tema da saúde. Da saúde, né, Roberto? E você desde criança já surgiu esse flash, quero ser isso, Roberto? Na verdade, Fernando, a minha história é um pouco diferente, porque minha mãe era uma enfermeira prática, né? Trabalhava na farmácia do hospital da minha cidade. Qual cidade? De Pinhalzinho. Sim. E aí quando nós adoecíamos sempre fomos tratados com chás e também com alguns remédios convencionais, né? E eu desde criança nunca gostei de tomar remédio, então eu sou um farmacêutico que não gosta dos remédios, daqueles que não são necessários. Daqueles, né? Interessante isso. Então eu sempre tive um apreço muito grande pela química, pela biologia, pela matemática, e aí decidi, poxa, vou pesquisar, entrar para a área da farmácia. Meu interesse era mais na pesquisa, né? Eu comecei a faculdade com interesse acadêmico. Sim. E aqui em Floripa? Aqui em Florianópolis. Sim. Sempre trabalhei com pesquisa, tanto na parte da neurociência quanto na parte da fitoterapia. E aí quando terminei o mestrado, vi que eu poderia ajudar as pessoas de uma forma mais direta através de um trabalho numa farmácia de manipulação, de homeopatia e de fitoterapia. Sim. E há 13 anos estou nessa. Muito bom. Qual é o significado da palavra homeopatia? Então, homeopatia é um termo que vem de homeopatos, que significa a cura pelo semelhante, né? Uma tradução literal, ou melhor dizendo, numa tradução livre, ela tem relação com a cura pelo semelhante. Isso significa o quê? Que a homeopatia ela gera um sintoma, ou um efeito no corpo, análogo àquele que a doença viria a produzir, mas como uma espécie de um estímulo, ou seja, para que a resposta não seja do medicamento, mas a resposta seja do teu organismo frente àquele estímulo, que portanto deve ser suave, né? Deve ser momentâneo. Doses homeopáticas. Doses homeopáticas, sim, exatamente. Sim. Exatamente. Sim, e é um conceito muito antigo, né? Na verdade, o conceito da cura pelo semelhante, hoje em dia nós atribuímos a Samuel Hahnemann. Sim. No entanto, esse é um conceito que vem desde a velha medicina hipocrática, né? Que depois foi resgatado em Paracelso e chega até nós nesse formato moderno através de Hahnemann. Puxa, tudo uma mágica, uma alquimia, né, Roberto? É uma forma de preparo dos medicamentos específica, né? Sim, sim. Então, que tem um uso bastante interessante, principalmente, Fernando, em crianças, principalmente em questões respiratórias, né? A homeopatia ela tem uma efetividade muito grande, crianças que têm asma, bronquite, sinusites de repetição. Olha. E ela serve para todas as fases da vida, né? Sim. Muito bom. E a fitoterapia, o significado de fitoterápico? Fito vem de planta. Né? Terapia está associada a um tratamento. Então essa é uma outra escola de saúde, que é a escola que usa as plantas como um recurso terapêutico, né? Sim. E é muito interessante lembrar que hoje nós somos acostumados com os tratamentos ditos convencionais, sim, ou medicamentosos alopáticos, enquanto que isso tem não mais que 200 anos, né? Talvez 150 anos. Enquanto a fitoterapia ela tem na sua história pelo menos 10 mil anos. Olha só. Né? Então é uma tradição antiquíssima,
né, da história da humanidade, desde a antiga Índia, os povos egípcios, a medicina chinesa, né, que ainda hoje guarda essa tradição do uso das plantas como recurso de saúde. Magnífico, né? E o Brasil é um país que é um reservatório incalculável, não é, Roberto? Nossa, isso é uma das coisas que mais me encanta estar nesse país, porque nós temos aqui uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Nós temos climas distintos, nós temos vegetações distintas. Só na nossa Mata Atlântica são centenas de plantas medicinais conhecidas. E mais aquelas que nós ainda não estudamos para conhecê-las melhor, né? Então é uma riqueza impressionante, né? E isso é muito bacana porque as pesquisas e o uso das plantas medicinais no Brasil ele tem crescido e de uma forma séria, o que é importante. E de forma que o uso das plantas medicinais ele atinge muitas pessoas, né? Ou seja, todas as pessoas têm acesso a fazer um chá, né? A tomar uma tintura ou tomar uma cápsula. Isso é algo de maior acesso às pessoas, mas nem sempre é lembrado, né? Sim, nós temos perdido essa tradição das nossas avós, né? Aquelas que traziam o uso das plantas para curar questões simples do dia a dia e que não se ia para o médico por essas questões como uma diarreia simples ou uma tosse, né? Então isso é importante que a gente comece a resgatar. Né? Os remedinhos milagrosos da vovó, não é? Funcionavam bem, né? Funcionavam. E tinha parte também das benzedeiras que exerciam um papel fundamental também na saúde de grande parte da população, não é, Roberto? Sem dúvida, inclusive na nossa ilha isso é uma das características importantes, claro. Né? A história das benzedeiras, eu não faz 2 anos que encontrei aqui no sul da ilha, fui almoçar no restaurante do Arantes e aí tava lá essa senhora, né, com mais de 100 anos, fazendo a sua reza, e pessoas esperando para serem tratadas por ela, né? Sim. Então, uma tradição muito antiga que hoje nós não conhecemos o seu significado, sim, mas quem já teve a oportunidade, quando criança, normalmente, sim, de ir até uma benzedeira, pode dar o testemunho que muitas vezes funciona, né? Eu fui, minha mãe me levava às vezes. Sim. Lá em Ponte Nova, Minas Gerais. Minas Gerais, que legal. Roberto, vamos falar agora de um tema importantíssimo que é a prevenção. Então, o Roberto escreveu também, ele escreve textos, publica textos, dá palestras, né? Sempre procura esclarecer essa coisa tão fundamental que é o esclarecimento. E ele me passou um texto cujo título é este: Prevenção, um caminho para o fortalecimento imunológico. Conta pra gente sobre isso, Roberto. Olha, Fernando, esse texto eu escrevi há poucos dias com o objetivo que nós possamos tratar um pouco mais daquilo que é mais importante e principalmente daquilo que depende de nós. Sim. Muitas vezes, frente às notícias que temos recebido de todo mundo, né, e que eu destaco que tem acontecido esse ano, mas esse não é um tema novo para os profissionais da saúde, esse é um tema que acontece recidivamente, o tema de novas doenças ou novas variações dos vírus, né? Sim, sim. E muitas vezes não fica claro, as pessoas que estão assistindo, que não são profissionais da saúde, não são aqueles que tomam decisões públicas, não são os responsáveis pelos governos, o que eu como um cidadão posso fazer, claro, né? O que depende de mim, né? Porque o governo é responsável por tomar suas medidas, as indústrias farmacêuticas têm o seu trabalho, os hospitais, os profissionais da saúde, mas e um cidadão? O que depende dele? Sim. Né? Então, a ideia é esclarecermos um pouco mais e trazermos a importância e a relevância naquilo que depende de nós. E considerar que talvez as medidas sociais, as medidas de higiene, as medidas de bons hábitos sejam as principais ações que cada um de nós pode fazer no nosso dia a dia e que talvez isso seja uma das grandes chaves para enfrentarmos essa gripe que está chegando
e as próximas que virão. Ou seja, isso não depende do agente causador. Né? O fortalecimento imunológico significa estarmos com as nossas defesas altas, independente do agente agressor. E como a gente pode se fortalecer? Eu acho que é com isso que você trabalha, né, Roberto? Exato. O nosso trabalho na farmácia ele vai muito do ponto de vista do medicamento, dos suplementos, das vitaminas, e esse é um aspecto importante, mas não único, né? Há muitos hábitos na nossa vida que são bacanas, que são legais, que se a gente consegue melhorar a nossa saúde gradativamente, nós vamos ganhando em vitalidade, nós vamos ganhando em energia, nós vamos ganhando em capacidade de resiliência. A resiliência é um termo da física, mas tem sido usado também na saúde, como essa capacidade que o ser humano tem de frente a uma doença, ele conseguir se recuperar de uma forma mais rápida e mais efetiva. Né? Então, se nós temos alguns desses hábitos, como por exemplo o hábito de uma higiene do sono, né? Muitas pessoas deitamos, dormimos, mas nem sempre descansamos. Eu brinco, eu digo que dormir é diferente de apagar. Né? Muitas pessoas apagamos, né? Mas dormir tem relação com descansar. Então algumas coisas são importantes. Por exemplo, o ambiente em que se dorme não pode ter nenhum tipo de iluminação. Ele precisa estar com um escuro absoluto. Além disso, não ter nenhum aparelho eletrônico ligado no quarto, muito menos o celular. Né? O celular precisa ser deixado em outro ambiente e, preferencialmente, se for possível, deixá-lo em modo avião. Lembre que o celular é uma antena, né? E hoje uma das grandes poluições invisíveis é a poluição eletromagnética, que interfere na produção da melatonina, que é o hormônio responsável por efetivamente nós descansarmos enquanto dormirmos. Né? Então são alguns hábitos que são importantes, que são medidas... Quer dizer, deixar no modo avião, então. Modo avião. Fora do quarto e em modo avião. Em modo avião. Nossa. Se o seu ofício lhe permite, né? Claro, algumas pessoas precisam deixar o celular por trabalho, por alguma emergência, mas o ideal é que ele fique em modo avião, porque aí ele não está nem captando, ele não está com um sinal, né? Quando o celular está com um sinal, ele está funcionando como uma antena. Né? E essa antena capta e emite. Então isso causa interferências. Às vezes, por exemplo, a gente tem internet em casa e não tem o hábito de, quando for dormir, desligar o wireless, o Wi-Fi. Né? O roteador a gente deve desligar? Desligar o roteador. Opa, né? Vou anotar isso aqui. Lá em casa eu coloquei uma régua que tem uma tomada, então eu não preciso tirar da tomada, tem uma reguinha e só aperta no botãozinho, ela desliga, quando for usar você liga. Mas muito bom. Senão nós estamos sempre imersos nessas frequências. Né? Roberto, você pode ficar mais 15 minutos aqui? Claro. Voltamos semana que vem com o Roberto Pertilet, farmacêutico da Seiva Natural, uma farmácia de manipulação. O telefone é 48 99 160 3191. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Editora Teosófica, livros, e-books e DVDs sobre teosofia, filosofia, ciência, religiões, yoga e esoterismo. Curta no Facebook e fique atualizado sobre as promoções. Leia, estude, medite e viva com plenitude. Editora Teosófica, livros para viver melhor. Atendimento 61 3322 7843.